sobre as osteonecroses provocadas por medicamentos, uma coisa muito complexa para nós dentistas, né? Porque os alendronatos são excelentes medicações, têm um papel fundamental no tratamento de várias patologias, né? De coadjuvantes de tratamento, como tratamento de câncer, enfim. Só que nos traz problemas e traz problemas bastante importantes. O que eu vejo? Assim, isso é diário. Na minha clínica é diário. Chega as pacientes de meia idade ou de idade um pouco mais avançada, que elas já fazem uso, mesmo não tendo nenhum tipo de doença, mas fazem uso até de forma preventiva. Não existe, pelo menos eu não conheço, e gostaria que tu me corrigisse se eu estivesse errado, nenhuma segurança na literatura que nos diga, olha, tu interrompendo a medicação com tanto tempo de antecedência, tu vai estar livre de riscos de uma necrose óssea pós-exodontia ou pós-implante ou qualquer procedimento a nível ósseo de mandíbula e maxila. O que tu acha disso? O que tu tem visto na literatura? Qual é a segurança que tu tens em fazer esse procedimento? Mais ou menos, qual é o teu protocolo? Então, se você vai estudar isso, tem muitos grupos com diferentes opiniões e diferentes linhas de tratamento, né? Tem alguns grupos do Japão que têm condutas bem mais agressivas, inclusive. E aí, Rodrigo, assim, por um viés da minha formação, na verdade eu tenho acompanhado muito e seguido a linha da Fundação AO. Porque a AO tem estudado bastante isso, a AO publicou um manual, vários cirurgiões ligados à AO. Para quem não conhece, então, a AO é uma fundação que fica na Suíça, fica na Basileia, que estuda a fixação óssea. Ela foi fundada nos anos 50, o Rodrigo tem um manual ali. Ela foi fundada nos anos 50 para estudar a fixação óssea no esqueleto, pós-trauma. Depois houve, então, uma parte da AO que chama CMF, a OCMF, que estuda a fixação dos ossos da face. Eu tive a oportunidade de fazer um fellow, recebi uma bolsa da Fundação AO para estagiar num hospital na Inglaterra por um mês, acompanhar um serviço lá. E então a gente, claro, fica vinculado e tenho acompanhado e seguido a linha do que a AO vem publicando. E não tem realmente um tempo seguro, porque o problema do bisfosfonato, independente, a não ser o denosumab, que é um medicamento diferente, que tem a mesma função, e então ele tem um mecanismo de ação que é diverso, o alendronato, essas medicações, eles se ligam na parte mineral, na parte inorgânica do osso. É por isso que você não consegue eliminar ele, porque ele está ligado na matriz inorgânica. E ele, por estar ligado na matriz inorgânica, que ele inibe os osteoclastos, e isso dificulta ainda mais que ele seja eliminado, porque ele inibe a célula que eliminaria ele, e ele está ligado na parte mineral. Então ele não vai ser levado embora pela corrente circulatória lá para o fígado e o rim eliminarem ele. Não. E aí, há 11 anos, por 11 anos se encontra ainda o princípio do fármaco ligado no esqueleto. Então você não tem realmente um tempo seguro. Se você puder postergar os procedimentos melhor, mas o melhor, o mais adequado é fazer os procedimentos antes. Fazer toda a parte dentária, odontológica, antes dos pacientes iniciarem o uso da medicação, o que dificilmente ocorre. Pois é, eu ia te dizer, e isso aí, é raro, né? É raro isso. É raro. Aí você não tem também um exame que consiga medir a presença dele lá, né? Você tem o CTX, que mede o produto da degradação do colágeno tipo 1, que é o colágeno degradado na reabsorção óssea. Está fazendo uma medição por tabela. Está tentando ver se já tem atividade osteoclástica, de novo, baseado no que está sobrando do colágeno. É isso que o CTX vai mostrar. E é um exame, na verdade, não dá nem para dizer se tu confia ou não nele, porque é o único que tu tem. Então, se tu quer ter um parâmetro, solicita o CTX. E aí, né, o engraçado é os exames, a gente sempre quer ter o menor valor possível, né? O CTX é o contrário, quanto mais alto, melhor, porque Sim. mais degradação de colágeno está acontecendo. Teoricamente, você está mais seguro, mas não quer dizer que quando você fizer o procedimento, que expor o tecido ósseo, ele vai conseguir se defender adequadamente. E você não vai ter a osteonecrose. O ideal é, para quem faz procedimento, e aí vai uma dica, sempre fechar por primeira intenção, né? E isso é uma coisa que muitas Antibiótico vezes... já exatamente, antes, pré-operatório. mantém, né?
mantém o antibiótico até completar a cicatrização de mucosa. Casualmente, eu tenho um caso que eu estou acompanhando de uma osteonecrose de um paciente de 74, 75 anos que é de um siso incluso. E é difícil. É difícil de resolver. Depois difícil, que a coisa se instala, olha, o cara reza. Eu chego em casa e rezo por paciente também, porque a bucha é grande. E esse caso desse senhor é justamente a situação que a gente descrevia antes. Assim, ele consultou um cirurgião bucofacial, nosso colega de especialidade, conhecido na cidade, aí o colega achou por bem não fazer a cirurgia. Disse, já está com 70 anos, não vamos operar, deixa, vamos preservar. Passou 2 anos, ele fez pericoronarite, supuração, disse, agora vamos fazer. Só que nesses 2 anos ele começou a usar alendronato. E ele não disse, nem o colega perguntou, porque também você não pode dizer que o paciente não me disse, né? Se o paciente não te disse, isso é outra coisa que a gente ensina muito. O paciente não dizer, você não perguntou. Né? Nesses 2 anos de intervalo, como ele tinha constado antes, o cara confiou naquela anamnese antiga lá, não atualizou a medicação, ele começou a usar o alendronato nesses 2 anos para prevenir a osteoporose, o homem também, que é mais raro, normalmente as mulheres que usam. Sim. E aí agora está bem encaminhado, já está na fase de solução, assim, mas são casos que levam muitos meses, às vezes mais de ano, para ter a solução definitiva. Né? Tem que ir devagar. Né? Não, e a perda óssea é significativa, porque tu tem que ir eliminando o osso, eliminando o osso, eliminando o osso. Né? Eu tenho um paciente que está com a mandíbula já na basilar, por exemplo, e eu tô, porque o que me parece também, não sei se tu tem essa percepção, que a questão também do tecido mole, ela parece que também perde vascularização, tu não consegue uma boa coaptação, às vezes, tu faz debridamentos e quando tu faz a sutura, volta uma semana depois, a sutura está toda aberta, sabe, é um enredo todo que vai te inosando, tu não sabe para onde sair, muitas vezes, né? Muito difícil. Qual é a tua experiência com a câmara hiperbárica nessas situações? Olha, eu não tenho experiência com os pacientes de osteonecrose, eu tenho com paciente de osteoradionecrose, vários casos. Com osteoradionecrose, e é um pouco diferente, porque aí o problema está dentro do portal de radiação ali, né? Com osteoradionecrose funciona muito bem. Aquele grupo japonês que eu comentei antes, eles utilizam um protocolo que eles fazem 20 sessões de oxigênio hiperbárico, casos graves, de osteonecrose quimicamente induzida, que eles fazem, então, 20 sessões de oxigênio hiperbárico, fazem o procedimento cirúrgico, e aí fazem mais 20 sessões depois de oxigênio hiperbárico. Então, a literatura traz referências muito boas, também tem alguns artigos que mostram alguma controvérsia, eu acho que não deve ter controvérsia, baseado na minha experiência da osteoradionecrose, porque é fantástico, é muito bom, é muito bom.